Prezado cidadão real, após termos realizados todas as edições do mês de março, tratando de questões relacionadas ao misterioso universo feminino, retomamos a nossa pauta tradicional, a nossa pauta rotineira, que você sempre já nos acompanha, esperando, evidentemente, que temas do seu interesse, temas de utilidade pública, sejam tratados nas edições que apresentamos todas as segundas-feiras, ao vivo, pela TV Zoom, às 22 horas, no canal 10 do Sistema RCA, sempre trazendo informação do seu interesse. Já quero anunciar que no próximo mês de maio, quando a nossa cidade completará 199 anos de existência, teremos uma programação especial, onde receberemos, mais uma vez, todas as autoridades que representam os interesses do nosso município. Já estamos nas tratativas para confirmar as presenças das autoridades que, à frente das suas instituições, têm por obrigação e delegação do nosso voto estarem absolutamente comprometidas com os interesses de Nova Friburgo. Nesse sentido, devemos ter a presença de pessoas que estão à frente de instituições que você já bem conhece e que estão aqui sempre que convidadas durante esse mês de maio. Já se tornou, inclusive, uma tradição do programa Cidade Real recebê-las no mês de aniversário da cidade. Sendo assim, muito certamente teremos a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandre Cruz, como também do prefeito municipal, Renato Pinheiro Bravo, e dos deputados que representam Nova Friburgo, tanto na Assembleia Legislativa, citando o deputado Anderson Nogueira, como também na Câmara dos Deputados, e aí nos referimos ao deputado federal Glauber Braga. Teremos a oportunidade de conversar com essas autoridades para entender a dinâmica que nosso município precisa que seja cada vez mais acentuado e de que forma essas autoridades estão trabalhando, esperamos, com competência, com comprometimento, com afinco, para que Nova Friburgo realmente retome a sua trajetória econômica, sua trajetória social, cultural, enfim, das mais diversas vertentes rumo aos 200 anos de Nova Friburgo. Especificamente nesta edição, trataremos novamente de um tema que sempre digo ser aquele que por mais vezes foi abordado no programa Cidade Real: a educação como um todo, não só a educação acadêmica, a educação formal, mas também a formação do ser humano. E nesse aspecto existe uma vertente que realmente nos envergonha. Eu digo que nos envergonha porque trata-se de uma situação absolutamente constrangedora que atinge boa parte da população e que por falha, por ineficiência, por descaso, por vezes, das autoridades, cria-se um grupo que fica à margem daqueles que tiveram a oportunidade de frequentar os bancos escolares. E aí constituem um grupo de pessoas que não tiveram essa possibilidade e, portanto, são analfabetos, ou aqueles que são analfabetos funcionais também, que é uma outra categoria deste grupo. São pessoas que, por várias circunstâncias, não tiveram o privilégio que nós tivemos. E aí, certamente, sofrem uma série de restrições no seu cotidiano, na sua vida, na busca de uma qualidade melhor. Nesta edição, trataremos dessa questão e como iniciativas estão sendo criadas para atender este público que em Nova Friburgo também é bastante expressivo e que por vezes não tem possibilidade de alcançar os bancos para minimamente
ter os conhecimentos básicos e dessa forma saber ler e escrever. Conforme disse, é uma situação constrangedora que nos envergonha e nos deprime, mas precisamos abordar o tema de frente, com coragem e, sobretudo, exaltar aquelas iniciativas que são disponibilizadas de maneira voluntária, de maneira gratuita para esta população que, por vezes, fica sem saber a quem recorrer e onde recorrer para justamente sanar esse déficit da sociedade com essas pessoas. Com a proteção de Deus e a certeza absoluta da sua audiência, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo, neste dia 3 de abril de 2017. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Muito bem, conforme já anunciado aqui nas minhas considerações iniciais, estaremos tratando aqui de um tema que nos causa vergonha, nos causa constrangimento para aquelas pessoas que justamente sabem valorizar a oportunidade que tiveram ao longo das suas vidas, frequentando bancos escolares, tiveram formação nas mais diversas instâncias durante a sua formação, cursando inclusive nível superior, pós-graduação, mestrado, ou mesmo em possibilidades que lhe deram a oportunidade de ter uma formação minimamente indispensável para enfrentar as realidades da vida, o que não acontece com um grupo que fica, por vezes, à margem por não ter tido em suas vidas essa oportunidade. E dessa forma, vamos tratar essa questão com profundidade, com responsabilidade, levando, sobretudo, até você conteúdo sobre essa questão, porque o nosso país ainda registra nas suas estatísticas um expressivo contingente de pessoas analfabetas. Porque o Estado não se debruça sobre essa questão de forma a erradicar definitivamente o analfabetismo no nosso país, como tem sempre sido prometido, especialmente nas campanhas eleitorais. Precisamos fazer a nossa parte. E em Nova Friburgo, uma iniciativa bastante louvável está se propondo justamente a colaborar nesse sentido, a permitir que pessoas que busquem o mínimo de informação tenham a oportunidade gratuita de saber ler e escrever, o que nos parece algo absolutamente simples, absolutamente normal, corriqueiro, mas que para esse grupo faz toda a diferença. E também tentaremos entender por que o sistema ainda não se organizou nesse sentido, por que a estrutura não trabalha justamente nas origens
para erradicar o analfabetismo no país. Por vezes observamos determinadas campanhas do governo, e eu já estou sendo aqui instado a encerrar as minhas considerações iniciais, a pedido do ilustre convidado, até porque eu me privilegio aqui da minha visão periférica, mas só quero encerrar dizendo que observamos que o governo, qualquer que seja, age quando a situação se coloca de maneira grave, como estamos observando agora nessa campanha de vacinação contra a febre amarela. Também deveria se motivar nesse sentido, de tal forma a permitir a inclusão social dessas pessoas. E dessa forma, temos aqui a satisfação de receber o companheiro, professor, educador, escritor, conferencista, membro da Academia Friburguense de Letras, Ricardo Lengruber. Seja muito bem-vindo, cara, mais uma vez ao programa Cidade Real. Tudo bem, Zuri? É um prazer estar no seu programa novamente, conversando com os seus telespectadores nas noites de segunda-feira. Um prazer estar aqui com a equipe da TV Zoom e para falar desse tema que você brilhantemente introduziu. Com certa delonga. Intriga da oposição aqui dos bastidores, né? Mas é isso, Zuri. Muito obrigado por essa oportunidade para a gente conversar a respeito desse projeto que o Myosotis, o Educandário Myosotis, está propondo, não é? A direção da escola, professores, a equipe de apoio, está todo mundo muito engajado, muito motivado. E mais do que isso, está todo mundo muito sensibilizado com a situação toda, pela com causa. As pessoas, pela causa. Então, o ambiente, o clima, além dele ser muito desafiador na medida em que é uma empreitada que não é simples, né, de se fazer, né? Há muita responsabilidade envolvida, há uma exigência muito grande por profissionalismo, né? Especialmente das professoras, professores que vão estar à frente desse projeto de alfabetização de adultos nos próximos meses, eu acredito que nos próximos anos, não é? Mas há também um toque de sensibilidade, de envolvimento pessoal, de um voluntariado no sentido de pessoas que se sentem motivadas a contribuir para o crescimento de outras pessoas, né? Então eu agradeço imensamente a produção do programa Cidade Real, a você pessoalmente, a Isabela, a TV Zoom, por nos abrir essa oportunidade, porque, como você disse, é importante que se façam campanhas, né, e se abram vagas para que essas pessoas, numa situação de analfabetismo, por exemplo, conheçam os programas e tenham acesso. Mas eu vou um pouquinho mais longe, Zuri. Mais importante do que fazer a campanha, e esse espaço aqui é maravilhoso para isso, porque o telespectador está em casa, conhece alguém que eventualmente não saiba ler, não sabe escrever. Certamente. E pode pedir para ele entrar em contato conosco, pode dar o telefone, pode levá-lo até lá. Com muitas pessoas aconteceu isso. Alguém levou, acompanhou, estimulou para que estivesse lá. Mas é preciso, Zuri, mais do que isso, de aquilo que tecnicamente o pessoal chama de busca ativa, né? Não basta simplesmente dizer que a vaga existe, de que a oportunidade está lá. Porque em muitos casos há tantos impedimentos na vida das pessoas que elas simplesmente não vão. Né? Não vão porque falta passagem de ônibus, não vão porque moram muito distantes, não vão porque a aula é à noite, a pessoa trabalhou o dia inteiro, às vezes numa situação extenuante, não vão porque tem vergonha, porque tem timidez, não vão porque não acreditam que sejam capazes de conseguir. Né? Então, o não vem na frente de muita coisa. Então, mais importante do que simplesmente abrir a oportunidade é buscar as pessoas, encorajá-las a participar de um movimento como esse. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre isso. Certamente teremos muito o que tratar, o que abordar, até porque você, que é telespectador atento do programa Cidade Real, já observou que apenas eu cumprimentei o professor Ricardo e ele de imediato
sem, a ânsia, sem ser instado, já discorreu sobre vários aspectos que, inclusive, já pautaram aqui o programa, e isso é ótimo, eu não entendo de outra forma, porque traz realmente uma análise profunda sobre esse cenário. Nesse sentido, professor, qual é a realidade como um todo, nacional, local? Porque, por vezes, nos parece que esse contingente é inexpressivo, é pequeno, até porque as pessoas que têm essa dificuldade, por vários motivos, não as revelam, não se expõem nesse sentido, por vergonha, por timidez, por constrangimento, por várias circunstâncias, e aí a gente não se depara de uma forma assim mais consistente com esse conjunto de pessoas que precisam ter essa oportunidade. Olha, Zuri, os dados oficiais, né, que são apresentados pelo IBGE, Instituto de Estatísticas, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, ele informa que no Brasil nós temos em torno de 3 a 4% da população considerada analfabeta. Nesse número nós estamos falando, portanto, de 7 milhões, 6 milhões de pessoas, né? É praticamente uma cidade, por exemplo, como o município do Rio de Janeiro, em termos de população, não é? De analfabetos espalhados por todos os cantos do país. Mas nesse número estão contempladas apenas aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever absolutamente nada. Além desses, existe um sem número de pessoas que têm alguma familiaridade com as letras, com os números, conseguem, por exemplo, grafar o seu nome, fazer uma assinatura. Pessoas que conseguem ler uma placa de ônibus, identificam aqueles sinais, digamos assim, mais imediatos e mais necessários para o cotidiano, não é? Mas qualquer reflexão, qualquer necessidade a mais para escrever um pouquinho ou para ler um texto um pouco mais denso, imagine, por exemplo, um rótulo de um produto, de um alimento, para ler uma bula de remédio, né? Que além de ter uma linguagem super científica e difícil, portanto, apesar de que nos últimos anos houve uma tentativa de tornar, né, as bulas, os manuais mais simplificados, mas até a letra, né, também é muito pequena, enfim, há uma série de situações. Então, há uma estimativa de que esse número seja muito maior. Só para você ter uma ideia, Zuri, esse número em Nova Friburgo, oficialmente, é em torno de 7 mil pessoas. 7 mil pessoas? Pelo IBGE, que são consideradas analfabetas. São dados do censo de 2010. Não é? Se a gente imaginar que o governo do estado do Rio de Janeiro fechou uma série de turmas de educação de jovens e adultos nos últimos anos, se a gente imaginar que o número de matrículas da educação de jovens e adultos na rede municipal não sofreu nenhum aumento expressivo nesse período, há um trabalho que é realizado, há uma coordenação de educação de jovens e adultos na prefeitura que faz um trabalho, inclusive em localidades distantes da cidade, né, localidades em que outros braços, digamos assim, do poder público não conseguem chegar. A Secretaria de Educação chega através das escolas, inclusive com o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, mas apesar disso não houve um aumento substancial da oferta, o que se quer dizer, e da procura também por essas pessoas. Então esse número, eu acredito, não deve ter se modificado muito de 2010 para cá. Um outro fator que a mim me chamou muita atenção também é que, conversando dias atrás com um pesquisador que vive na cidade, trabalhou para um determinado candidato a prefeito em 3 ou 4 eleições atrás,
eles fizeram uma grande equipe e fizeram um mapeamento da cidade de Nova Friburgo em diversos aspectos: saúde, educação, mobilidade, segurança, trabalho, renda, cultura, esporte, entretenimento, em vários setores, né? E naturalmente um trabalho que me pareceu muito bem feito, e ele chegou a uma informação que ele disse não acreditar inicialmente, né? E a mim também me causou muito espanto, que a cidade de Nova Friburgo teria em torno de 40 mil pessoas entre analfabetos e os analfabetos funcionais, não é? Ou seja, aqueles que, o caso que eu acabei de mencionar, conhecem elementos mínimos, mas a alfabetização não é algo ainda internalizado, ou seja, ele não tem autonomia para agir como uma pessoa alfabetizada, devidamente letrada, né? Então, os números são assustadores, né? Você usou Certamente. a palavra, nos envergonha. Certamente. A todos, né? Porque nós vivemos numa sociedade em que ler e escrever é um valor. Construímos uma civilização, isso não é a realidade do Brasil, isso é uma realidade mundial. Construímos uma civilização em que a palavra é o elemento, digamos, mais importante, porque é pela palavra que construímos a cultura, construímos as ciências, a tecnologia, a inovação, não é? Absolutamente tudo que está ao nosso redor, assistir a televisão, ouvir o rádio, participar de alguma... Enfim, absolutamente tudo em torno de nós está, de certa forma, mediado pela palavra. Construímos uma civilização assim, mas de alguma maneira, boa parte dos nossos irmãos, irmãs, né, não tem acesso a essa tecnologia, vamos chamar assim, né? Não tem acesso a essa capacidade de ler e de compreender. A gente pode depois comentar um pouquinho mais sobre o que é que significa efetivamente a alfabetização. Mas o número é assustador. Alarmante. É alarmante, é assustador. E isso impacta a vida da pessoa individualmente, é verdade, em vários aspectos: profissional, familiar, existencial, emocional, psicológico, não é? Mas isso impacta a vida da sociedade, né? Uma sociedade onde há milhares de analfabetos é uma sociedade que tem mais dificuldade de avançar. Avançar com renda, avançar com trabalho, avançar com consciência crítica sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Enfim, uma sociedade que caminha, mas caminha a passo de tartaruga. E essa iniciativa, brilhante iniciativa do Educandário Miosotis, oferece essa possibilidade gratuitamente para aqueles que tiverem interesse. Exatamente nesta data, 3 de abril, se iniciou o curso de alfabetização para a primeira turma, que já está completa com 25 alunos. Mas outras turmas serão abertas. Aquele que está nos assistindo, que conhece alguém que precisa, evidentemente, de uma oportunidade dessa, como deve se manifestar para buscar essa inscrição? Qual a forma de contato? Qual o horário do curso? Enfim, amigo, qual é a programação? Na verdade, a alfabetização de adultos é um programa especial do Miosotis. As turmas acontecem no turno da noite. Nós tivemos a nossa primeira aula hoje, segunda-feira, dia 3 de abril. As aulas inicialmente vão acontecer 3 vezes por semana apenas, para o pessoal se organizar, se aclimatar e ganhar ritmo, ganhar disciplina. Depois o número de aulas por semana será ampliado. As aulas começam às 18 horas, 6 horas da tarde. Essa primeira turma, Zuri, que começou hoje, dia 3 de abril, ela já está completa, portanto fechada. A gente não pode trabalhar com um número muito grande de pessoas devido ao trabalho, à dinâmica, à complexidade que é alfabetizar uma pessoa que não teve a oportunidade de fazer isso lá na idade adequada, na sua infância, por volta dos 6, 7 anos de idade. Então essa turma começou, está completa. As inscrições permanecem abertas para
uma segunda turma. Então, logo essa segunda turma esteja minimamente organizada, nós vamos informar o início das aulas dessa segunda turma. Nossa expectativa é que as turmas elas levem aí em torno de 4 a 6 meses para passar por esse processo inicial da alfabetização. É claro que a alfabetização é algo que a gente é um desafio que a gente tem pela vida toda, mas esse processo inicial acontecerá aí de 4 a 6 meses. Então a nossa expectativa é que em meados do segundo semestre de 2010 a gente esteja fazendo a formatura dessa primeira turma. Se você quer mais informações, quer fazer a inscrição, apresentar alguém para participar do curso, o nosso telefone é 2523-9449. 2523-9449. É a Secretaria do Educandário Miosotis, ela funciona em horário comercial, de 7 da manhã até 7 da noite, e você ali tem todas as informações. E nós vamos pedir ao nosso atento diretor técnico, Antônio de Pádua de Lima Coutinho, que tem nome de embaixador, para gerar esse caractere com essa informação do Educandário Miosotis, com o número de telefone para aquelas pessoas que precisam, mais do que ter interesse, necessitem realmente se inserir de uma forma absolutamente, eu diria, indispensável e inerente à vida do ser humano. E aí você colocou uma questão que você vai acrescentar, que eu também quero a sua análise, na diferença do aprendizado de uma criança e de um adulto pelo lado da alfabetizadora. Quais são as particularidades, quais são os cuidados, quais são as dificuldades para tratar esses públicos tão diferentes? Olha, Zuri, embora eu pessoalmente não seja um especialista, né, nessa área de alfabetização, tampouco tenho a experiência das professoras, dos professores que estão dentro da sala de aula de alfabetização, seja alfa de crianças ou de jovens e adultos. O que a gente percebe com muita clareza é o seguinte: uma criança que frequentou, por exemplo, as turmas da educação infantil, o jardim de infância, né? Ela teve todo um preparo ao longo da sua primeira caminhada, com brincadeiras, com jogos, com contação de histórias, não é? Com danças, com esporte, enfim, com uma série de atividades que deram a essa criança condições de ela utilizar de forma correta o seu corpo, né? Habilidades, o tal do controle motor grosso dos grandes membros, a questão do equilíbrio, né? Atividades que uma criança faz na escola e que a gente não dá o mínimo valor, assim, um leigo olhando, acha que é simplesmente mais uma brincadeira ou simplesmente mais um deslocamento para subir uma escada e ir até um lugar. Todas essas atividades, elas têm, na educação infantil, uma finalidade, elas têm um objetivo de natureza pedagógico também, né? Então, quando ela chega na alfa, ela já tem condições de pegar um lápis, uma caneta, né? Ela faz o movimento do controle motor, o movimento de pinça, por exemplo, que é um movimento muito sofisticado, né? Que depende de muito equilíbrio, de muito controle. Convenhamos, Zuri, pegar um lápis, colocar sobre um papel, escrever, não é? Combinando determinadas formas, determinados traços, é algo muito sofisticado. Com uma boa caligrafia. Não é? Ainda tem isso também. Ainda tem isso também. Ainda mais. Quer dizer, isso tudo exige das pessoas uma atenção, um ritmo, uma disciplina, um cuidado. Uma habilidade. E, sobretudo, um acompanhamento que mescle a amorosidade com o profissionalismo por parte dos professores. Então, numa criança, todo esse processo é muito facilitado, não é? Primeiro porque o cérebro da criança está em processo de formação, né? O aprendizado, não só da escrita e da leitura, mas o aprendizado sobre absolutamente tudo é muito mais facilitado durante a infância. A infância é o momento de se aprender, e se aprender aquilo que a gente vai levar para a vida toda. Uma classe de educação
de adultos, né? Especialmente da alfabetização de adultos, ela tem algumas dificuldades. Eu vou listar aqui 2 ou 3 apenas. A primeira delas é que essas classes são sempre heterogêneas. Você tem pessoas com menos idade, pessoas com mais idade, pessoas que já têm alguma noção, pessoas que não têm noção nenhuma, pessoas que têm algum tipo de trabalho, por exemplo, manual, que facilita o seu processo de escrita, porque tem os membros, digamos assim, mais bem preparados para isso, mas pessoas que às vezes trabalham na lavoura ou trabalham numa obra, tem algum Serviço tipo pesado. de trabalho pesado, braçal literalmente, que obviamente faz com que os membros percam, ou pelo menos não desenvolvam essas habilidades motoras finas. Não é? Isso nós estamos falando do ponto de vista motor. Mas há outras questões envolvidas, porque a alfabetização não é simplesmente um processo de decodificar um código escrito. Não é apenas aprender uma linguagem, não é? Essa letra tem esse som, essa letra junto com essa outra letra forma uma sílaba, que juntas formam uma palavra, etc, etc. As palavras, elas são as sementinhas de textos. Né? E os textos, na verdade, eles são o retrato, eles são a interpretação que a gente faz do mundo que está ao nosso redor. Então, uma alfabetização séria, hoje, ela não é apenas um processo de codificação e decodificação. Ela leva em consideração a formação da cidadania do indivíduo, né? Porque a leitura, a escrita, são como que passaportes para o mundo de direito dessas pessoas. Então, é aquela história que o grande educador brasileiro Paulo Freire dizia: a alfabetização da cartilha, das antigas cartilhas, não funciona muito bem. A história de Eva viu a uva, né? O boi baba e coisas desse tipo. Exatamente. Né? Que funcionam do ponto de vista da codificação e da decodificação. Mas mais importante do que isso é que as palavras, elas tenham sentido para aquelas pessoas. Por isso que, por exemplo, no método Paulo Freire de alfabetização de adultos, uma primeira etapa proposta por ele, Zuri, é exatamente a de fazer uma sondagem com os alunos, junto com os professores, de que a respeito das palavras que fazem sentido para aquele grupo. Né? Se nós estamos trabalhando com pessoas que trabalham numa determinada área, é diferente de pessoas que trabalham, por exemplo, mencionamos há pouco, né? Na lavoura, no mundo rural, etc. Nós temos um ambiente. Né? Agora, se nós estamos numa cidade, na periferia, onde as pessoas trabalham, às vezes subempregados, ou mesmo enfim, nós temos uma outra realidade. Isso tudo é preciso ser levado em consideração. Além disso, acrescento, amigo, outras dificuldades pelo desgaste que por vezes o próprio corpo pode oferecer, como por exemplo deficiência visual. Claro, sem dúvida. As pessoas que é muito mais frequente entre adultos do que entre crianças, certamente, por exemplo, certamente, né? Embora exista. Embora exista, claro, e possa desenvolver, enfim, e isso tomar proporções no decorrer do crescimento daquela criança. Mas o público adulto, além dessas dificuldades todas, também tem a sua rotina diária bastante estafante. Sim. E a motivação de buscar alfabetização, mesmo que 3 vezes à noite, durante a semana, num espaço extremamente apropriado, que é do Candário Miosotis, que tem toda uma estrutura bastante favorável para isso, é algo absolutamente... eu diria até emocionante, porque as pessoas buscam essa alternativa em detrimento de uma acomodação. Aquelas pessoas que, por exemplo, já compuseram a primeira turma, os 25 alunos, e você estava me mostrando aqui algumas fotos da turma, mostra ali pessoas muito simples,
se deslocando até o espaço do Educandário Meusotes, buscando essa alternativa. Então, isso tem um valor absolutamente impressionante. Sem dúvida nenhuma. Eu diria, Zuri, que essas pessoas... e aqui, por favor, é preciso que a gente entenda que o fato de uma pessoa não saber ler e escrever não a torna menor do que ninguém, né? Não a torna pior do que ninguém. Mas ela, diante dessa... Nos torna, amigo, se você me permite... A nós. Exatamente. É verdade. Nos torna menor. Como sociedade. Como sociedade. Nos torna pior. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E quando essas pessoas se dispõem a fazer isso, aquilo que eu disse logo no início da minha fala, ali meio empolgado, adiantado, né? Apressado, eu dizia, essas pessoas, elas estão rompendo uma série de impedimentos. Sem dúvida. Que a vida, a sociedade, a rotina e elas próprias se impõem, não é? Desde a timidez, o medo, não é? Quanto os outros problemas que existem. Porque, Zuri, não é simples, não é? Uma mãe de família, um pai, uma pessoa que às vezes já tem netos, não é? Está trabalhando. Sem dúvida. Ela se deslocar, ir para um lugar, para começar uma jornada. E aí, eu me lembro, eu quando criança estudava música, não é? E aprender um instrumento musical, não é? Eu aprendi um instrumento de sopro, é um desafio muito grande porque é uma técnica muito apurada, muito elaborada. E se a gente não fizer certo, o som não sai conforme manda a partitura. E aí eu me lembro perfeitamente que eu estava lá estudando a lição número 7 do método de clarineta e eu não conseguia simplesmente fazer lá uma determinada passagem. E até que chegou um momento que eu joguei o instrumento assim em cima da cama e disse assim, bom, eu vou desistir. Mas tinha alguém por trás me incentivando. Aliás, uma palavra importante aqui, se você me permita fazer um parênteses completo aqui. Hoje, dia 3 de abril, ele faria 89 anos se vivo estivesse. Meu avô Beethoven. 89 anos. Ele... Nada acontece por acaso. Uma grande e bonita coincidência. Sem dúvida. Meu avô dizia assim para mim, não para não, não desista não. Vai lá, toma um copo d'água, dá uma volta e continua. Né? Mas para mim era tudo muito fácil. Eu tinha um instrumento, eu tinha alguém para me ensinar, eu tinha tranquilidade, eu era uma criança, eu só fazia aquilo. Não é? Agora você imagine uma pessoa com mais idade, sem qualquer familiaridade com a língua escrita, não é? Tem todo o elemento intelectual, cognitivo, que a pessoa tem que aprender uma série de coisas novas para entender essa convenção que é a língua, o idioma, a linguagem escrita convencionada na língua portuguesa, que é o nosso caso, mas tem também a questão motora e tem todo um desafio existencial. Né? A vida inteira ele aprendeu subterfúgios porque não sabia ler e escrever. E agora ele vai enfrentar um momento de muita dificuldade. Então é preciso, sabe, Zuri, que exista um coro de pessoas, a exemplo do meu avô Beethoven lá atrás, dizendo assim, não desista não, toma um copo d'água e vamos continuar. E aí, me recordo aqui que você esteve como secretário municipal de educação durante um ano no então governo do prefeito Sérgio Xavier de Souza. E evidentemente que sob sua coordenação estava o Programa de Educação para Jovens e Adultos, popularmente conhecido pela sigla de EJA. Aquela realidade que você observava também era assustadora naquela ocasião, ou seja, te chamava a atenção que se de um lado você trabalhava para alfabetizar no curso de várias séries crianças e adolescentes, por outro lado tinha um contingente que estava na outra ponta, que estava no outro extremo, ou seja, seria algo que não deveria na essência acontecer se todos tivessem a mesma possibilidade que aqueles 20 mil alunos da rede estavam tendo no mesmo momento. Agora, Zuri, muito bem lembrado da sua parte fazer essa conexão, né, entre o aluno
na idade certa, exatamente, estudando. Exatamente. Não é? E o aluno fora da idade certa, estudando, que é em geral o público do EJA, ou da EJA, como a gente queira. Olha, existe uma expressão que se utiliza muito entre educadores, né, que é o desnível, ou o descompasso idade-série. A idade que o estudante tem e o ano escolar que ele está cursando. Em princípio, uma criança de 6 anos faz o primeiro ano, de 7 anos o segundo, de 8 anos o terceiro e assim sucessivamente. Então, quando a gente encontra um menino com 14 anos de idade, que deveria estar no 9º ano, e ele está no 5º, no 6º, significa que ele foi reprovado na escola 3 ou 4 vezes, seguidas ou não. Significa que ele entrou na escola, saiu, passou 1 ano, 2 anos fora e voltou. E não é incomum nós encontrarmos pelo país afora estudantes com 10 anos de idade, com 12 anos de idade e que ainda não sabem ler e escrever. Esse estudante ele vai sofrer uma reprovação, 2 reprovações e quando ele tiver 15 anos, na melhor das hipóteses, ele vai abandonar a escola. Quando não, faz isso antes, abandona a escola com menos idade. Esse estudante, quando ele estiver lá na frente, essa pessoa, já fora da escola, sem saber ler direito, sem saber escrever, sem ter acesso a uma série de informações e conhecimentos e análises críticas da realidade que a escola promove, ele quando tiver lá os seus 20, 22 anos, ele volta para a escola na EJA, na educação de jovens e adultos. Então, profissionais que trabalham na educação de jovens e adultos percebem muito claramente que é o estudante que teve muita dificuldade, por várias razões, dificuldades pessoais, dificuldades da escola, dificuldade da família, reprovação, evasão, afastamento, problemas inclusive com a justiça muitas vezes, ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, há de tudo nesse cenário. Esse estudante depois ele volta. Então, há um público na educação de jovens e adultos que não é exatamente um público com mais de 40, 50 anos de idade. É um público ali na casa dos 18, 20, 25 anos que não teve a permanência garantida na escola na idade adequada. Ao ponto, Zuri, de o governo federal, anos atrás, criar o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC. Imagine você, um programa do governo federal, né, tutelado pelo Ministério da Educação, alfabetização na idade certa, dada as dimensões do problema de alfabetização no Brasil. Então é muito bem lembrado isso, né? Na rede pública tem lá uma demanda de 15, 18, 20 mil estudantes lá nas salas. Exatamente. Mas o poder público não pode perder de vista aqueles adultos todos que não tiveram acesso na idade correta à escola. É um desafio muito grande. Se a gente pensar que somos uma prefeitura, né? Eu não atuo no governo mais, mas há que se reconhecer isso. Somos uma prefeitura com limitações de orçamento imensas. Somos um município em que a renda média da população cai ano a ano. Assustadoramente. Dos 92 municípios do estado, nós ocupamos a posição número 84. Não é? Significa dizer que quantos pequenos municípios, em termos de território, de população, de indústria estabelecida há nesse nosso estado, que tem renda superior à renda de Nova Friburgo. Somos uma rede municipal de educação que, embora tenha profissionais dedicados, gente competente, trabalhando, tirando leite de pedra em determinadas situações, tanto o pessoal que está dentro da sala de aula, quanto o pessoal do apoio. Só quem trabalhou na rede pública de educação e trabalha na rede sabe do que eu estou falando. Mas, apesar disso, quantas salas de aula estão sem professores, porque faltam profissionais? Quantas matérias escolares, quantos componentes do currículo escolar não tem o professor? Não é? A Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, né, encerrou suas atividades na cidade
E nós temos, por conta disso, um verdadeiro apagão na formação de profissionais. Olha, Zuri, se a prefeitura hoje, eu tive a oportunidade de dizer isso para o prefeito recentemente, se a prefeitura hoje abrir um concurso público, né, para algumas cadeiras, por exemplo, professor de língua estrangeira ou professor, eu não saberia citar assim precisamente, eu ouso apostar que o concurso vai abrir e vai fechar e não vai ter candidato para prestar o concurso. Concordo. Então, não tem o professor, não é só porque não se contrata, é porque às vezes inexiste esse profissional. Nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de pessoas que atuavam em educação deixaram de ser professores. No Brasil. Mais de 1 milhão. No Brasil. Né? Isso significa o quê? Essa é uma carreira cada vez mais desprestigiada. E aí eu pergunto para o ouvinte, de forma muito respeitosa, a gente homenageia, a gente respeita os professores, mas se a gente puder recomendar, aconselhar o filho por uma profissão, provavelmente o professor não está na lista, né? Por causa dos baixos salários, por causa das dificuldades todas que existem. Então, é um país que fez outras opções, ou não fez opção, né? E por conta disso, a gente está, na verdade, andando para trás. Amigo, você sabe quando eu coloco o chapéu, eu vou beber um copo d'água. está na hora de você reabastecer o radiador. E quero lembrá-lo também, caro companheiro, mais anteriormente a esse programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, nós tínhamos o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização da época da ditadura militar. Exatamente, anterior até. E depois que ganhou até conotações aí pejorativas. Sim. O nome Mobral começou a ser aplicado de forma pejorativa àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas. Isso é um ótimo exemplo, Zuri, para você perceber o preconceito que envolve exatamente, a questão. Amigo, o Mobral, vamos perfeito. esquecer questões políticas, é um movimento de alfabetização, virou quase que um xingamento. Exatamente, perfeito. A nossa conversa, amigo, ela vai começando, ganhando proporção. Esquentar, aí o programa acaba. E também, depois do intervalo, você novamente vai saber da onde vêm essas gostosuras que estão sendo aí apresentadas para a nossa expressiva audiência. São 2 deliciosos, saborosos e aromáticos rocambole. Um de chocolate, evidentemente pela cor você já o identificou, e outro de doce de leite. Sensacionais, deliciosos. Depois do intervalo anunciarei a procedência e mais. Teremos muito em breve, segundo o próprio patrocinador dessas gostosuras, a possibilidade de sorteá-los entre os telespectadores do programa Cidade Real. Será realmente um momento de ápice gastronômico. O que estiver aqui sendo apresentado será sorteado para você, caro telespectador e telespectadora. Aproveite os nossos reclames comerciais, entre em contato conosco pelos nossos canais de interatividade. Ligue 259-2003, 259-2003 ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com, programacidadereal@gmail.com ou envie-nos um WhatsApp pelo número 9816-2400, 9816-2400. Depois do intervalo, continuaremos nos aprofundando sobre essa temática absolutamente sedutora, a educação. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Eu sou o professor Rovério Canto e aprendi que a palavra educação tem vários significados. Gentileza, delicadeza, cordialidade, e tudo isso eu encontro aqui na Vermar. Você sabe, bom atendimento faz toda a diferença. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente.
Com a Gigalink, você sempre tem mais. E agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Gigalink. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Gigalink. Sua Gigalink com você o tempo todo. Baixe já! Programa Cidade Real, credibilidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, novamente se debruçando sobre as questões relacionadas à educação, desta feita fazendo um recorte, como um grande companheiro já me ensinou, inclusive, a usar esse termo, e sempre que ele vem eu faço questão de usar essa nomenclatura, sobre a questão do analfabetismo. Estamos recortando esse aspecto que mostra um cenário absolutamente cruel, deprimente e que nos envergonha. Se para o analfabeto isso traz constrangimentos, situações absolutamente inesperadas, dificuldades na sua vida, na sua rotina, para nós, enquanto sociedade dita organizada, nos envergonha. É motivo de revolta. Não é possível que um país como o nosso não consiga erradicar o analfabetismo. Pelo que o professor Ricardo colocou aqui, temos cerca de 8 milhões de analfabetos no Brasil. E em Nova Friburgo, o número é absolutamente alarmante, chegando a um contingente de 10 mil pessoas. Não nos damos conta dessa realidade porque isso passa desapercebido para aqueles que tiveram essa oportunidade. Agora, para aqueles que enfrentam essa realidade, é algo absolutamente cruel. O que não acontece, evidentemente, com as gostosuras que a Tosato Gourmet sempre nos oferece todas as segundas-feiras. Realmente são produtos de ótima qualidade, feitos com matéria-prima de excelência, fabricados com profissionais que conhecem bastante do que fabricam, tanto no aspecto dos salgados quanto dos doces. Entre no Facebook da Tosato Gourmet, conheça melhor todos os seus produtos, faça suas encomendas pelo telefone 2523-1206, 2523-1206, ou visite o estabelecimento e certamente você será muito bem recebido pelo pessoal que administra esta delicatessen que tem a direção das queridas Suzana e Edna Tosato. A Tosato Gourmet fica localizada na rua Moisés Amélio, número 59. Vale você visitar, o expediente se estende até mais tarde e provar todas essas gostosuras e fazer as suas encomendas, que podem ser evidentemente entregues a domicílios para atender festas, aniversários, eventos com a devida antecedência. Os produtos são sensacionais, deliciosos e em breve estaremos promovendo o sorteio do que é aqui semanalmente apresentado a você, porque inclusive tem sido uma demanda dos telespectadores que acompanham o programa Cidade Real e que certamente ficam aqui ávidos por provar estas gostosuras, dois rocamboles fantásticos. Companheiro, um outro aspecto também que nos chama a atenção nessa questão é o descaso do poder público. Esses números que são revelados aqui são absolutamente alarmantes. Deveríamos justamente, talvez, realizar por hipótese uma edição comemorando a diminuição significativa desse número, desse contingente. Mas se
no ano que vem fizermos um programa com a mesma finalidade, o cenário será ainda mais cruel. E me parece que o investimento no setor não é algo que fuja dos orçamentos que são absolutamente vultuosos para essa área. Basta dizer que em Nova Friburgo, a pasta que recebe a maior dotação orçamentária, se bem que ainda aquém da necessidade, é a pasta da educação e depois a da saúde. Da mesma forma no governo federal, e vou pular o governo estadual porque não temos qualquer base para analisar essa questão. É difícil, sob todos os aspectos, erradicar e dar fim a esse cenário constrangedor? Olha, Zuri, há países no mundo que tiveram experiências muito bem-sucedidas de superação do analfabetismo. Países, inclusive aqui na América Latina, países como a Bolívia, por exemplo, que é um país muito mais pobre do ponto de vista econômico, né, do que o Brasil, um país que certamente tem muito mais dificuldade de natureza logística, de natureza de infraestrutura, né, acredito, na sua rede de educação, número de universidades, número de escolas, número de profissionais, um país que tem populações ainda vivendo em situações de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza, mas ainda assim conseguiu avanços significativos na superação do analfabetismo. Né? Poderia citar aqui outros tantos países. Para isso, Zuri, é necessária apenas uma coisa por parte do poder público: prioridade política. Não é? Exatamente, amigo. Exatamente. Governar é fazer escolhas. Não é? E a gente conhece o bom governante e o distingue do mau governante pelas escolhas que ele faz. Não é? Então, você, quando terminava o primeiro bloco, fazia referência ao Mobral. O Mobral foi uma movimentação, e aqui, por favor, não há nenhum elogio àquele governo que propôs o Mobral, mas é para observar como que a força da sociedade foi capaz de movimentar um país inteiro em torno de uma bandeira. Não é? Houve voluntárias pelo país inteiro. Eu me recordo que a minha avó, hoje perto dos 90 anos de idade, com uma escolaridade pequena para os padrões, inclusive de hoje, ela foi voluntária para alfabetizar. Alfabetizava no quintal de casa. Né? Sensacional. Isso revela que há uma motivação. Quando nós fizemos o anúncio do projeto de alfabetização de adultos lá no Miosotes, uma coisa que me chamou muita atenção, me emocionou em alguns casos, foi o elevado número de pessoas que se colocaram como voluntários para ajudar no projeto. Sensacional. Começamos uma turma hoje com a professora Eliane Corga, que é a coordenadora, a docente que vai estar à frente da turma, e junto com ela havia lá uma voluntária, a Laila, que se apresentou, foi até a escola e disse que gostaria de atuar, de ajudar. Outras professoras, estudantes, pessoas já se voluntariaram e vão cada uma à sua forma ajudar. Então, é uma questão de escolha, É verdade que a educação em Nova Friburgo tem o maior orçamento, mas você bem registrou. Ainda é muito pouco. Muito pouco. Ainda é muito pouco, né? Se a gente fizer o valor per capita, se a gente observar quanto é que custa, digamos assim, né, o financiamento de um estudante para estar lá durante um ano letivo, é um valor que a gente sente vergonha se a gente comparar com outros gastos que o poder público brasileiro tem. Um número que eu gosto de repetir sempre, quem está habituado a me ouvir já está cansado desse exemplo, mas eu vou continuar repetindo. O Brasil gasta 40% do seu orçamento para pagar juros. Exatamente. E ele gasta menos de 4%, 10 vezes menos do que os juros para financiar a educação. Não vai dar certo desse jeito. Certamente que não. Agora, ainda nessa linha, existe perspectiva de mudança, ou seja, com alternância de
de gestores, você que sempre está muito atento a essas mudanças no cenário, especialmente agora, recentemente, com novas mudanças que o governo está propondo, existe perspectiva de realmente a gente ter um regresso dessa situação? Você consegue enxergar alguma iniciativa, alguma alternativa que nos torne otimista em relação à reversão desse quadro, ou dependeremos da manutenção eterna desses programas, quer seja da instituição pública, né? Exatamente, ou mesmo da oportuna iniciativa do Educandário Miosotis, que, percebendo esse cenário, resolveu disponibilizar a sua estrutura como um todo, corpo docente, enfim, existe um custo para isso e que não é repassado para aqueles, evidentemente, que buscam essa oportunidade. O curso é absolutamente gratuito. Você pode obter maiores informações pelo número de telefone 2523-9449, 2523-9449, ou mesmo comparecendo ao próprio Educandário Miosotis, que fica ali no final da rua José Tessarolo dos Santos, Antiga Rua Baronesa. Antiga Rua Baronesa, exatamente. Você, aliás, Friburgo é um monte de antiga rua, né? Exatamente. Rua Comandante Ribeiro de Barros, Antiga Rua do Arco. Rua do Arco. Exatamente. Antiga Rua São João. Antiga Rua, atual Rua Monsenhor José Antônio Teixeira. Um dia vamos fazer um programa só sobre isso. Exatamente. Ao final da rua, você continua subindo uma ladeira ali, ao lado do Colégio Estadual Galdino do Vale Filho, e você vai chegar até o Educandário, caso queira informações pessoalmente no horário em que a secretaria funciona, de 7 da manhã às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Retomando a questão, ainda dependeremos dessas ocasiões que não tratam o problema na raiz. E, evidentemente, não é a proposta do Educandário Miosotis. Isso cabe ao governo, ao Estado. Mais do que ao governo, cabe ao Estado. Mas ainda ficaremos reféns de iniciativas como essa para erradicar esse cenário vergonhoso? Olha, Zuri, eu gostaria muito de ter uma resposta para você. Eu me considero uma pessoa muito otimista, muito esperançosa, né? Mas eu, sinceramente, não tenho hoje, em 2017, eu não olho para o futuro do país, pelo menos o futuro imediato, como uma boa perspectiva, infelizmente. Infelizmente. Independente do colorido partidário, político que nós tenhamos, independente disso, nós temos algumas reformas em andamento no país, que tem o nome de reforma, não sei por quê, porque na verdade se trata de retrocesso em muitas áreas, né? Eu acho que uma das mais sérias é exatamente a limitação dos gastos públicos. A proposta de emenda à Constituição 241, que foi aprovada no ano passado, ela limita nos próximos 20 anos investimentos em setores importantes e, do ponto de vista prático, a pasta da educação será impactada, sem dúvida, significativamente por essa emenda constitucional, não é? Outros setores, como por exemplo o pagamento de juros das dívidas, não que o país tenha que dar um calote em ninguém, não se trata disso. Não estou aqui defendendo a radicalidade do calote, não se trata disso. Mas é preciso auditar essa dívida, é preciso saber quanto que se deve efetivamente, o tipo de juros que está se pagando, a quem está se pagando, como é que se vende e se compra títulos dessa dívida no Brasil para financiar os caixas do Estado brasileiro, do governo brasileiro, né? Do setor de finanças. Então, tudo isso é muito pouco, alimenta muito pouco a nossa esperança. Nós não temos incentivo à formação de professores. O salário do pessoal da educação é historicamente reduzido ao longo do tempo. Nós temos atualmente um governo cujas
cuja agenda, cuja pauta, ela está muito mais afinada às grandes corporações e às grandes preocupações econômicas, não é? E muito pouco alinhada com as necessidades e com as urgências do povo brasileiro. Nós falamos da PEC, a reforma da Previdência. Ora bola, Zuri, como é que um país que ainda amarga 10 milhões de pessoas analfabetas, que ainda tem pessoas cuja expectativa de vida não chega a 60, 65 anos, na prática, pode exigir que uma pessoa, para se aposentar, trabalhe durante 49 anos, contribua para a Previdência Social durante 49 anos, ininterruptamente, ou seja, ele tem que começar a trabalhar com 16 anos de idade e não parar nunca mais. Não é? É verdade que a gente precisa rever a Previdência Social no Brasil? É claro que é verdade. Existem desequilíbrios? É claro que existe. Mas é preciso analisar o problema como um todo. Analisar as contas públicas, analisar as contribuições que são ou não são repassadas para onde deveriam ir. Não é? Os empresários, as empresas, não é? O trabalhador, no fundo, ele contribui muito mais do que com aquilo que é descontado do seu salário. Quando ele faz compras, quando ele paga impostos, quando a empresa empregadora faz lá suas contribuições sociais, né, via impostos. Quando ocorre tudo isso? E aí quem paga a conta no final das contas é só mesmo quem depende daquela aposentadoria. No momento mais difícil da vida, não é? Exatamente. No momento em que as pessoas estão mais vulneráveis. Mais precisam. Não é? É que precisa comprar remédio, é que não tem... Enfim, uma situação absolutamente revoltante. Então, quando você me pergunta, desculpa, eu gostaria de dizer aqui para você, não, Zuri, tá difícil, mas a gente vai dar a mão. Então, eu não tenho dúvidas que é preciso que ocorra mobilização. Né? Em que sentido? Que as pessoas se deem as mãos em torno dessas questões, né? Em torno daquelas questões que beneficiem a vida. A gente teve um monte de manifestação aí nesse país nos últimos anos, de 2013 para cá, tem manifestação todo dia. Exatamente. Sobre tudo. Exatamente. Não é? Mas agora estão acontecendo reformas, não é? Retrocessos, retrógradas, absurdas, e há um silêncio generalizado. Amigo, o Marcos do Jardim Ouro Preto coloca o seguinte: Nova Friburgo vai completar 200 anos e quer fazer um alerta para que possam trazer o ex-prefeito Heródoto para comemorar aqui. Não está vendo empresário ou prefeitura se mobilizando. Ele fez muito pela cidade e precisa estar aqui. Fica aqui o registro, amigo, da sua participação e da sua sugestão. Ele retorna com a mesma informação já lida anteriormente. E também, Roosevelt de Carvalho coloca o seguinte: remete abraços ao apresentador e ao convidado, informa que o sinal da TV Zoom em Campo do Coelho está ótimo, o que é motivo de satisfação para todos nós, remete parabéns ao programa e diz que em Campo do Coelho todos estão na audiência. Nós estamos aqui ainda com alguma dificuldade na nossa internet. Acrescente, amigo. Sobre Campo do Coelho, Zuri, me lembrei agora de um fato. Seguramente a maior parte das pessoas que precisam de alfabetização estão na zona rural do município. Certamente. Isso é compreensível. Compreensível. Então nós estamos estudando a possibilidade de dialogar com alguma organização. Ótimo. Mesmo com o poder público, não é? De fazermos uma sondagem e, eventualmente, termos uma turma, ou mais de uma, por exemplo, no 3º distrito, né, na região de Campo do Coelho, para que os alunos não tenham que fazer esse deslocamento. É óbvio que é um esforço para todo mundo, não é? A gente precisa analisar isso com bastante atenção para começar e terminar bem o projeto, sem deixar ninguém, digamos assim, na expectativa e morrer na praia. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, mas é algo que está no nosso horizonte, no nosso planejamento. Eventualmente, encontrar pessoas que queiram colaborar com esse projeto lá, fazer uma busca na região e mesmo lá a gente fazer a oferta de uma turma. É uma possibilidade. Isso significa que os programas de governo não conseguem atender a essa demanda, a essa população? Olha, Zuri, eu seria leviano,
se eu dissesse sim para você? Não consegue porque não quer, eu seria leviano de dizer isso. Por quê? Porque me parece que essa é uma seara muito difícil. Não é? Apesar dos números serem elevadíssimos, não é? A procura é muito pequena. Não é? E as pessoas que eventualmente procuram, pelas informações que nós temos, tem um número de evasão, ou seja, que desistem no meio do caminho, também muito grande. Então, programas duradouros, né? Como o poder público faz permanentemente, de turmas. E aí existem algumas exigências, naturalmente, da Secretaria de Educação, dos conselhos de educação, certamente, tanto do Estado como do município, com relação ao currículo, com relação à carga horária, com relação à avaliação, né? Isso tudo, naturalmente, engessa um pouquinho a situação e aí fica um pouco mais difícil. Mas eu seria leviano de dizer isso. Por quê? Porque o pessoal que trabalha com EJA, de educação de jovens e adultos, eu acompanhei durante algum tempo, conheço muitos profissionais que atuam em várias escolas aqui do centro da cidade e das regiões periféricas do nosso município. Em todos esses profissionais a gente vê uma verdadeira obstinação, sabe? Pessoas abnegadas que estão lá apaixonadas por aquela causa. É curioso quando a gente fez lá o compartilhamento, convidando as pessoas, quantos educadores, muitos da rede pública, disseram assim: esse é um trabalho maravilhoso, isso é emocionante, isso é apaixonante, né? Então, observe, essa iniciativa não é uma iniciativa que exclui as outras, ela é uma iniciativa que se soma às outras. Sem dúvida. Né? É mais uma andorinha pegando uma gotinha d'água e tentando apagar esse incêndio que infelizmente a gente vive. Amigos, estamos aqui na reta final e eu gostaria que você novamente divulgasse as informações para aqueles que tenham interesse, que podem até, evidentemente, estar acompanhando o programa Cidade Real, ou aqueles que também conhecem pessoas que precisam dessas oportunidades. Sim. Primeiramente, Zuri, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o programa de alfabetização de adultos no Educandário Miosotes. Nossa primeira turma está começando hoje, dia 3 de abril, segunda-feira. Começou hoje. As aulas se seguirão durante essa semana, 3 vezes por semana. O curso é gratuito, as inscrições são gratuitas, o material é oferecido pela escola, ou seja, não há nenhum custo para efetivamente estudar. A primeira turma está completa, graças a Deus, mas outras turmas se seguirão. Nós estamos fazendo uma lista com as pessoas interessadas para proximamente a gente abrir uma segunda turma. Estamos também estudando a possibilidade de ir para outros locais onde haja um quantitativo de pessoas que justifique a abertura de uma turma, o deslocamento de um profissional e assim por diante. As informações estão no site do Educandário Miosotes, miosotes.com.br, estão no nosso Facebook também, Educandário Miosotes, e pelo telefone 2523-9449, como aparece aí no rodapé. Além disso, se você quiser ir à escola, lá no finalzinho da Rua Baronesa, no Paissandu, sobe aquela alameda asfaltada, nós estamos lá de braços abertos para conversar, dialogar e te estimular a voltar a estudar. Muito obrigado, Zuri, pela oportunidade, pelo espaço, pela gentileza de unir força nesse trabalho. Amigo, é obrigação nossa. Muito bem. Não só como TV, como programa que tem uma audiência bastante expressiva, mas como cidadão. Nós que aqui estamos, e quero também citar o grande companheiro Carlos Eduardo Xavier, que todas as segundas-feiras vem aqui assistir presencialmente o programa, tivemos a oportunidade de frequentar um banco escolar e cursar todas as séries até uma formação com graduação em nível superior, no mínimo. Então, o momento é de retribuição. Sem dúvida, sem dúvida. Iniciativas... A vida da gente não é feita só de ganhar. Exatamente. Não é? Faz parte do ganhar, faz parte da recompensa da vida a gente repartir um pouco do muito que a gente tem. Pois é, e eu quero ter justamente informações, e certamente as terei, da conclusão dessas turmas. Talvez possamos aqui, amigo,
propor um programa em que a gente possa trazer alguém... Sim, seria ótimo, né? Com desembaraços. Isso, seria muito bonito, né? Emocionante. Muito bonito e estimularia outras pessoas. Então, já fica aqui não marcado, mas definido, que ao término retornaremos trazendo a professora Eliane Corga, que é coordenadora, trazendo alguém para passar justamente as suas sensações e emoções ao terminar o curso e daí ter condições plenas de saber ler e escrever. Uma palavra importante, Zuri, que é importante a gente mencionar, é que a professora Eliane Corga foi convidada para esse projeto e o abraçou profissionalmente. Sim. Ele foi uma iniciativa, na verdade, da professora Maria Betânia, diretora da escola. A quem remeto um beijo fraternal. Betânia, na verdade, já nutre, não é? No seu desempenho profissional, o desejo de ter um trabalho efetivamente voltado para as carências, digamos assim, que nós temos no setor de educação. Sem dúvida. Que é aquilo com o que nós trabalhamos. O Meus-Odds é uma escola que, embora seja privada, não seja efetivamente filantrópica, há muitos anos, há mais de 25 anos, procura agir de forma a incluir em todos os aspectos famílias, estudantes, pessoas que eventualmente tenham alguma situação e que precisam de uma forcinha. A gente procura fazer isso, né? Mas agora, dessa vez, de forma objetiva, a professora Betânia foi muito corajosa e atrás dela viemos nós para ajudar na realização, na operacionalização desse projeto. E neste programa, amigo, já fica aqui lançado o desafio de trazer a professora Maria Betânia. Isso vai ser um desafio. Eu sei que ela é avessa a essas ocasiões, certamente está nos assistindo, mando um abraço, um beijo fraternal, lhe cumprimento pela iniciativa de inclusão social em que certamente vai permitir melhor qualidade de vida àquelas pessoas que estão tendo a oportunidade de ter conhecimentos básicos para se alfabetizarem. Companheiro, fica aqui já a proposta de trazermos um grupo para depor sobre essa experiência. Bater um papo sobre isso. Absolutamente sensacional. Mais uma vez, agradeço a sua presença, foi muito bom você ter vindo. Muito obrigado, Zuri. Boa noite para todos. Porque a gente se aprofunda sempre sobre as questões da educação, que é tema permanente da grade do programa Cidade Real. Encerro mais uma vez pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, santa protetora das causas impossíveis. Me parece que a questão da educação é entendida pelas autoridades dessa forma, que deveriam ser devotos de Santa Rita, evidentemente aqueles católicos. Que continue nos protegendo, abençoando e iluminando para que nossas mentes e corações justamente se sensibilizem para causas como esta, que nos envergonham e que nos deixam cada vez mais afastados de um mínimo de igualdade de oportunidades. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.